Som, 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 som. Som, 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 som. Som, som. Tá ligado aqui? Som, 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 som. Muito bem, gente. Bom dia. Convido você a tomar o seu assento. Vamos começar o nosso tempo aqui. Nós vamos continuar aqui vendo o livro de Romanos. Hoje nós vamos olhar para o capítulo 8. E eu convido você nesse momento a orar comigo, pedindo a orientação de Deus para o nosso tempo aqui. Senhor Deus, nós agradecemos a Ti por essa manhã, por sermos Teu povo, por termos o Teu Espírito, que nos ajuda a entender a Tua palavra e nos transforma à semelhança de Cristo. Dê-nos um bom tempo aqui, que aproveitemos bem essa uma hora diante aqui do livro de Romanos, que seja produtivo, que seja instrutivo, que seja também transformador. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente, nossa aula hoje é no capítulo 8 de Romanos, e nós vamos trabalhar aqui, nós vamos ver a ideia do antes e depois, né? Na verdade, muitas vezes na vida, a gente define, né, momentos como antes e depois. A gente se define assim, né? Por exemplo, se eu fosse me apresentar, eu diria assim, que antes eu era solteiro e hoje eu sou casado, graças a Deus, né? Certo? Antes eu era, sei lá, mais jovem e agora eu sou menos jovem, ok? Antes eu era um seminarista, agora eu sou missionário. Nossa vida, ela pode ser definida quando a gente pensa no antes e no depois, certo? Vamos fazer um exercício aqui juntos agora, pegando esses exemplos que eu dei no início. Como é que a gente poderia resumir a maneira como o Evangelho de Cristo nos muda? Quem éramos antes e quem somos depois, tá bom? Levante sua mão aí. Pastor Elias vai levar o microfone para a gente pegar alguns exemplos do antes e depois. O que o Evangelho faz por nós? Quais são as mudanças do antes e do depois? Quem gostaria de contribuir? O que mudou? O que o Evangelho faz conosco? Antes e depois. Qualquer coisa. Vamos lá. Falar aqui no microfone. Antes eu era cega, hoje eu vejo. Muito bem, perfeito. Antes eu era cega e agora eu vejo. Quem mais, gente? Como é que o Evangelho nos muda em antes e depois? Ali, o Francisco lá atrás, por favor. Bom dia. Antes eu era condenado, hoje eu sou livre. Muito bem, antes condenado pelos meus pecados, agora eu sou livre em Cristo Jesus. Mais uma contribuição de como aqui na frente, por favor. Vamos os dois ali, a Cris também, dá para ser os dois. Como que o Evangelho nos muda antes e depois? Antes eu era criatura, agora eu sou filha. Olha só que coisa maravilhosa. Antes eu existia, agora eu tenho vida eterna. Antes eu era o primeiro, hoje eu sou o terceiro. Ok, antes eu vivia para mim, né? Hoje eu não sou a prioridade da minha vida. Muito bem, gente. Vocês vão perceber aqui no capítulo 8 de Romanos que é isso que Paulo vai mostrar para nós através de várias dinâmicas. Quem éramos antes, qual era o nosso estado e o que vem depois. Então eu vou, na verdade, colocar para vocês aqui, primeiro o resumo do que nós vamos ver aqui em Romanos 8, que é isso aqui. Nós vamos ver em Romanos 8 que Deus nos concede liberdade da escravidão ao pecado e à morte. Esse era o antes, ok? E Ele nos concede vida por meio do Espírito. Esse é o depois. Antes nós éramos assim, nós éramos escravos do pecado e da morte, mas agora nós somos livres e temos vida por meio do Espírito. Ok? Certo? Então abra sua Bíblia aí comigo em Romanos capítulo 8. Romanos 8, verso 1. E veja como é que Romanos 8, 1 já começa nos apresentando a dinâmica do antes e do depois. Ele diz assim:
Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Está vendo que ele está apresentando aqui uma mudança? Antes nós éramos condenados. Agora já não há mais condenação porque estamos em Cristo Jesus. Nós agora vamos ver, a partir do verso 2, uma primeira mudança. Uma mudança da carne para o espírito. Ok? Da força que nos move. O que é que nos aprisionava, o que é que nos impulsionava? Houve uma mudança. Antes, nós éramos movidos e éramos ao mesmo tempo dominados pela carne. Mas agora, graças ao Evangelho, nós somos impulsionados e influenciados, nós nos submetemos ao controle do Espírito de Deus. E meus irmãos, essa é uma mudança tremenda. É uma nova dinâmica de vida. Vamos começar ali com o verso 2. O verso 2 diz: porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Vejam aqui que Paulo está fazendo um jogo de palavras usando o termo lei, né? Ele pega a lei do Antigo Testamento, a lei de Israel, certo? Mas ele fala aqui de uma outra lei. Ele fala aqui de uma lei do Espírito de vida. Ele está usando lei aqui, meus irmãos, no sentido de força, no sentido de poder, no sentido daquilo que o capacita internamente. O que ele está dizendo é o seguinte: agora, porque o Espírito de Deus está em mim, eu tenho em mim uma força, eu tenho em mim um poder, uma capacitação interna que vence a minha inclinação para o mal, para o pecado. Eu ainda tenho em mim, né, a minha tendência pecaminosa, aquilo que Paulo chama de carne, né, a minha natureza caída, ela ainda está lá. E se eu não prestar atenção, ela vai aflorar. Mas eu não sou mais dominado por ela. Porque agora dentro de mim há duas leis, há duas forças, há dois poderes. Eu tenho uma capacitação interna do Espírito, e é por causa do poder do Espírito que eu posso vencer o poder do pecado. Ninguém vence o poder do pecado porque se esforça muito, né, gente? Ninguém vence o poder do pecado porque segue todos os ritos, né? Porque é um cidadão exemplar. Ninguém consegue vencer o poder do pecado por si mesmo. O poder do pecado não é vencido com o poder da carne. Por quê? Porque o pecado ele domina a nossa carne. A única maneira de vencermos o poder do pecado é pelo poder do Espírito. É dependendo do Espírito. É permitindo que ele cresça, que ele tenha força, controle, ok? Então, a primeira coisa que Paulo diz é isso: nós passamos da carne para o Espírito. O poder do Espírito, ele vence em nós o poder da carne, tá bom? Vamos continuar a leitura? Versos 3 e 4. Ele diz: porque aquilo que a lei for incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos? Ele está dizendo que Cristo, ele obedeceu toda a lei. Ele fez isso, nenhum de nós é capaz, ok? Ele veio e ele obedeceu cada elemento, né? Cada detalhe, cada traço da lei ele obedeceu. E porque ele obedeceu toda a lei e ele nos concede o seu Espírito, é que agora eu e você podemos crescer no caminho de uma vida de obediência. Que coisa maravilhosa, gente. Nós não nos tornamos obedientes à vontade de Deus porque nós somos capazes, né? Porque nós somos conhecedores, porque nós estudamos, nós temos tempo de igreja, nós somos a terceira, quarta geração de cristãos na família. Não. Ninguém se torna obediente à vontade de Deus, né? Por pedigree,
ou por capacitação, ou por mérito. Não. A única maneira de nós nos tornarmos obedientes à vontade de Deus, de rompermos com a vontade da carne, é entendermos que Cristo veio a este mundo, ele obedeceu cada elemento da lei. A lei que eu e você não conseguiríamos obedecer, ele obedeceu sendo perfeito, cada elemento da lei. E o que ele faz agora? Ele, porque está unido a nós pelo Espírito, ele é quem nos capacita agora a darmos passos na direção de uma vida obediente. Uma vida que nega a si mesmo. Uma vida que quebra com padrões de pecado. Uma vida que reconhece os seus erros, que pede perdão. Uma vida que mortifica o pecado. Nós não conseguimos isso por nós, certo? Mas porque Cristo, que obedece de maneira perfeita, ele age em nós por meio do seu Espírito, é que nós vamos, pouco a pouco, passo a passo, crescendo e nos tornando pessoas mais obedientes. Então, nós passamos da carne para o Espírito, e é apenas pelo poder do Espírito que a gente se torna alguém melhor. Na verdade, essa é uma das grandes alegrias, é uma das grandes bênçãos, um dos imensos privilégios do cristianismo, né, da vida cristã. É que nós temos a garantia de que nós não precisamos mais ser as mesmas pessoas. Não tem dia que você cansa de ser quem você é. Não tem dia que você fala, eu não aguento mais ser essa pessoa. Eu não aguento mais incorrer nos mesmos erros, cair nos mesmos pecados, reagir das mesmas maneiras. Tem momentos em que a gente realmente não gosta de quem a gente é, certo? E tem outros tantos momentos que o nosso cônjuge não gosta de quem a gente é, certo? Por quê? Porque há aspectos em nós que precisam de mudança. E essa é uma boa notícia do Evangelho. Nós podemos mudar. Nós podemos ser diferentes. Nós podemos ser marcados por uma trajetória de transformação. Nós podemos ter um caminho ascendente em direção ao caráter de Cristo. Mas não porque nós temos condições disso, mas é porque o Espírito de Cristo, que obedece de maneira perfeita a toda a vontade do Pai, ele opera em nós, ele nos conduz, ele nos capacita, ele nos fortalece, ele nos dá recursos que nós não temos por nós mesmos. Ele nos torna pessoas mais obedientes. Vamos seguir a leitura? Vamos lá, agora vamos para os versos 5 a 11. Vamos ver o que essa ação do Espírito de Cristo em nós, ela produz em nós de transformação, ok? Versos 5 a 11. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então nós vemos aqui que o Espírito, primeiro, ele opera uma mudança em nossa mente. Viram aqui os termos? Mentalidade da carne, mentalidade do Espírito. Ele nos muda por dentro. Muda os nossos afetos, nossos desejos, nossas paixões, nossas inclinações. A carne, o pecado, faz com que a gente chame de bom o que Deus chama de mal. Que a gente chame de luz o que Deus chama de trevas. Há uma inversão no nosso coração causada pelo pecado. Mas o que acontece? O Espírito, ele começa a nos dar agora uma nova mente. Uma nova mentalidade, um novo coração, um novo entendimento. Ele nos renova por dentro. Mas ele não para por aí. Continua comigo aqui a partir do verso 9. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça.
E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Viram que a transformação do Espírito começa com a mente, mas ela não é apenas na mente, nas ideias, né? Nas inclinações. Ela vai e ela deságua também na transformação do nosso corpo, do que nós fazemos, das nossas práticas, daquilo que é visto, que é externalizado diante dos olhos do mundo. E esse é um outro elemento que nós vemos aqui. O Espírito, ele opera uma mudança que começa na nossa mente e a partir de então, meus irmãos, ele inicia uma transformação de todo o nosso ser. Mudam nossos valores, nossas prioridades, mudam as nossas amizades, muda a nossa agenda, muda as nossas práticas. Começa a mudar todo o nosso ser. Vimos no início que o propósito de Paulo aqui em Romanos 8 é esse: antes e depois. Quem éramos antes? Dominados pela carne. Quem somos agora? Somos indivíduos que o Espírito age, ele tem poder, força, nos capacita a obedecer e faz isso mudando quem somos por dentro e revelando isso a partir daquilo que do lado de fora as pessoas percebem. E aí eu tenho uma pergunta e eu quero ouvir um pouquinho a participação de vocês. Se Paulo está dizendo isso, por que é importante que a nossa transformação comece pela mudança da nossa mente? Por que mudança de verdade, mudança pelo Espírito, mudança que não é carnalidade, mas é mudança real, ela começa pela mudança da mente? Por que é importante que seja assim? Quem quer contribuir conosco? Quem quer enriquecer a aula aqui? Por que é importante que seja assim? Bom, eu acho que a nossa mente molda a nossa maneira de se comportar. Então, aquilo que eu penso, eu reflito nas minhas ações. É verdade. Faz sentido isso, gente, né? Parece que a Bíblia ensina, né, que a boca fala o que o coração está cheio, né? Coração é a maneira como o mundo hebraico chamava aquilo que o mundo grego chama de mente. E é a mesma coisa. Eles estão pensando no ser interior, quem somos por dentro, tá bom? O livre-arbítrio voltado exclusivamente para Deus a partir de agora. Agora eu uso a minha vontade, as minhas escolhas, certo? Para Deus, para fazer a vontade de Deus. Então, veja, qual é o problema, gente, quando eu acho que a minha transformação ela envolve apenas a adoção de novos hábitos, novas práticas. Quando eu acho que a minha mudança é só exterior e não é interna. Qual é o problema quando eu penso assim? Né? Mudança que é só exterior, ela é apenas aparência. Ela não tem raiz, ela não é real. Por quê? Porque ela é feita pela carne, ela não é movida pelo Espírito. E você que é pai sabe disso, né? Quantas vezes a gente quer que os nossos filhos tenham um bom comportamento, sem terem o coração crendo que devem fazer aquilo. Então ele vai, arruma o quarto, né? Vai, tira o prato da mesa, faz tudo isso. Só que por dentro, ele está o quê? Ele não vê a hora de nunca mais ter que fazer isso, certo? Isso é mudança de comportamento, não é mudança que inicia com transformação da mente. Vamos seguir, temos muito para ver aqui no capítulo ainda. E agora nós vamos ver uma outra mudança de antes e depois. Nós passamos de escravos para filhos. Que mudança maravilhosa, meus irmãos. Isso aqui é a mudança de relacionamento que nós temos com Deus, ou como nós nos víamos na relação com Deus, como nós nos percebíamos, certo? De escravos a filhos. Vamos ver ali, começando nos versos 12 a 14. Diz assim: portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeito a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo,
viverão, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Paulo aqui está deixando claro o seguinte: antes nós éramos escravos do pecado. Não há um ser humano que pisou nessa terra, certo? Um ser humano como nós, claro que eu não estou considerando aqui o Senhor Jesus, porque ele é plenamente humano, mas ele também é divino. Mas alguém como nós, filho de Adão, não há nenhum aqui que não tenha sido escravo do pecado, gente. Nós somos escravos do pecado. Aqui nós vemos que Paulo ele usa o termo carne como sinônimo de natureza pecaminosa. Nós, nossa espécie, desde os nossos primeiros pais, nós somos por natureza pecadores. A gente chama de natureza pecaminosa. Nós somos por natureza pecadores. Mas veja o que Paulo diz. Nós fomos libertos dessa condição de escravos do pecado. Nós fomos libertos dessa condição. E o Espírito, ele nos capacita agora a fazer morrer as obras da carne que ainda restam em nós. Sim, nós somos libertos do domínio do pecado, mas ainda não fomos libertos do poder do pecado, ele ainda age em nós. Concordam comigo? Porque você ainda peca. Eu também peco, certo? Você tem dúvida que eu peco? Pergunta para minha esposa. Ela vai poder te dizer, espero que você seja bondosa, não dê a lista toda, tá bom? Certo? Nós não somos mais escravos do pecado, mas nós ainda pecamos. É verdade ou não é? Mas olha que coisa maravilhosa Paulo está dizendo aqui. O Espírito de Cristo que em nós está, ele faz com que os resquícios do poder do pecado em nós, eles sejam gradativamente sufocados, mortificados. Fomos libertos e agora podemos escolher se vamos viver conforme o pecado ou conforme o Espírito. Por isso, meus irmãos, nós ainda podemos pecar, mas nós já não temos que pecar. Entende a diferença? Eu ainda posso pecar, mas eu já não tenho que pecar. Não é a única possibilidade. Agora eu tenho duas naturezas, né? Eu tenho duas forças em mim. Eu posso escolher dar vazão à carne, ou eu posso escolher seguir o Espírito. Então eu ainda peco, mas eu já não tenho que pecar. As algemas do pecado foram rompidas em nós, certo? De escravos para filhos. Mas nós não somos apenas mais escravos do pecado. Nós também não somos mais escravos do medo. Veja ali o que o verso 15 diz para a gente. O verso 15 diz, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem. Quando nós éramos escravos do pecado, meus irmãos, nós também éramos escravos do medo. Como assim? Sim, porque nós vivíamos uma vida, onde nós tínhamos medo. Medo de sermos punidos por Deus. Medo de sermos rejeitados por Deus. Nós achávamos que Deus só iria nos amar, só iria nos aceitar, certo? Só iria nos perdoar se nós comprássemos o favor de Deus por meio da nossa obediência, do nosso desempenho. E como nenhum de nós era capaz de ter um desempenho perfeito, nós vivíamos com medo. Com medo de sair da linha, de pisar fora, de desagradar a Deus, de Deus me rejeitar, me punir, me excluir, virar as costas para mim. O que Paulo está dizendo agora é que nós não somos mais escravos, nem do pecado, nem do medo. Paulo está dizendo que nós ainda lutamos contra o pecado, sim, mas a nossa luta contra o pecado não vai nos levar a perder a nossa relação com Deus. Eu não preciso ter esse medo. Eu devo lutar contra o pecado, eu devo buscar sufocá-lo em minha vida, mas eu sei que nos meus altos e baixos da minha luta contra o pecado, nada vai me levar a perder a minha relação com Deus. Por quê? Porque eu sou filho. E a gente não desiste do filho porque ele erra.
Ele não é como escravo que eu posso me desfazer e ter um outro substituindo. Eu sou filho. E porque eu sou filho, eu já não sou mais escravo do medo. Prosseguindo. Agora, na segunda metade do verso 15 e no verso 16 diz assim, ó. Mas receberam um Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então veja como é que Paulo avança aqui. Você não é mais escravo do pecado, você não é mais escravo do medo. Agora você foi adotado por Deus. O Espírito, ele que nos adota, ele substitui o espírito que nos escravizava, né? O espírito da carne que nos escravizava ao pecado e ao medo. Agora, meus irmãos, nós somos filhos e filhas de Deus. E isso muda completamente a nossa relação. Muda completamente o nosso status, porque como filhos, nós temos plenos direitos. Como filhos, nós temos um novo relacionamento. O relacionamento que o filho tem com o pai não é o relacionamento que o escravo tem, certo? Nós temos uma nova maneira de entender as nossas obrigações. Sim, nós temos deveres, como o filho tem. O filho tem responsabilidades, porém, o não cumprimento dos deveres, das responsabilidades, não faz com que eu perca a minha posição, o meu status. Há um novo relacionamento. Há um novo relacionamento com as dívidas, né? Com aquilo que eu tinha de pecados, né? De falhas. Eu entendo que como filhos, tudo isso foi quitado, foi assumido, foi pago quando eu fui adotado na família do Pai em Cristo Jesus. Em outras palavras, meus irmãos, ser adotado significa ter uma nova identidade. Eu não mais existo como um escravo, escravo do pecado, escravo do medo, tentando com o meu bom trabalho conquistar algum direito aqui. Não, eu tenho uma nova identidade. A minha identidade agora é de filho. Nós não nos relacionamos com Deus como escravos que tentam saldar uma dívida com Ele por meio do nosso esforço, tentando convencer Deus que nós somos o escravo do mês, né? Nós somos um escravo melhor do que os outros, tentando convencer Deus disso. Nós não nos relacionamos com Deus atormentados pelo medo. Não fizemos o suficiente, esse mês Deus vai nos punir. Nós não temos mais esse relacionamento. Nós nos relacionamos com Deus como um pai amoroso, ok? Nós sabemos que nós não devemos mais nada, porque Cristo pagou tudo. E Ele nos coloca na condição de filhos. Elias, você pode levar o microfone ali? Temos uma participação. Levanta a mão, quem é? Obrigada, pastor. Bom dia. Bom dia. Minha dúvida é a seguinte: nós fomos adotados pela fé, mas continuamos pecando. Sim. E qual, então, é a nossa segurança de que estamos salvos? A nossa segurança de que nós estamos salvos é a mesma segurança pela qual nós fomos salvos, certo? Nós fomos salvos pelo mérito de quem? Nosso ou de Cristo? De Cristo. Nós continuamos sendo salvos pelo mérito dele. Porque ele não conquistou para a gente apenas o ingresso na salvação. Ele nos conquistou uma salvação que é permanente, definitiva e irrevogável. Ele nos deu uma condição de filhos, que não é uma condição temporária. Então a nossa salvação, ela inicia-se e ela se conclui apenas pelos méritos de Cristo, ok? Então o meu pecado, ele não é capaz de invalidar a minha salvação, porque não fui eu que me salvei, foi Cristo, certo? Então assim, mesmo que eu peque, Deus me conduzirá no caminho de fazer com que o pecado tenha cada vez menos presença, cada vez menos poder em mim, e me tornando cada vez mais como Cristo, até o dia final em que eu serei em caráter semelhante a Ele. Tá bom? Felipe. Oi, diga. Me corrija se eu estiver errado. Então, parece que tudo isso que você está falando
tem a ver assim também com as motivações pelo qual nós fazemos as coisas, né? Tipo assim, Deus ele é redentor nesse Sim. aspecto da nossa vida. Tipo, Sim. não é só o que eu faço, mas também tem a ver com o porquê, com a razão principal. Sim. Porque se a gente for pensar, os pecadores eles também realizam muitas coisas boas, né? Só que eles não têm essa consciência de motivação, né? Sim, porque Deus mudou o nosso status, Ele nos tornou filhos. Veja, não fui eu que me tornei filho. Ele me tornou filho por meio de Cristo. Isso muda a maneira como eu me aproximo de Deus, a maneira como eu sirvo a Deus, a maneira como eu falo de Deus para os outros, porque agora não é mais movido por barganha, por tentar conquistar de alguma maneira o favor de Deus. Deus já me deu o seu próprio filho. Que mais eu quero conquistar desse Deus? Agora eu sou movido por gratidão. Porque Deus é esse Deus por mim, como eu não vou viver diante da sua face? Então isso muda completamente o nosso relacionamento. Certo? Gente, e por fim, verso 17, diz: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Por fim, no processo de escravos para filhos, o texto diz que nós agora não somos apenas filhos adotivos, mas nós somos filhos que são herdeiros eternos, ou seja, nós não temos uma posição de filho que pode ser revogada. O texto diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. Cristo pode deixar de ser filho do Pai? Então nós também não podemos. Estão entendendo? Nós somos co-herdeiros com Cristo. Meus irmãos, isso não significa que nós não temos mais trabalho, que a vida cristã, que a santificação, ela não é algo mais que exige, que tem um custo. Sim, nós ainda temos trabalho, mas significa que o trabalho que nós temos, nós fazemos agora de maneira livre, não como escravos. Nós fazemos de maneira alegre e não com medo de falhar. Porque nós sabemos que a nossa posição como filhos não depende do nosso desempenho. Nós temos uma herança eternamente garantida. Cristo é o nosso co-herdeiro. Não tem como anular isso. Eu não posso invalidar o que Deus já fez por mim em Cristo. Nós não podemos pagar pela nossa salvação, sim, mas nós também não podemos perder a salvação que nos foi dada. Nós estamos eternamente garantidos na posição de herdeiros. Nós não somos escravos de um futuro incerto, nós somos filhos com uma herança eterna. E aí cabe mais uma pergunta e eu quero ouvir mais uma vez a participação de vocês. Por que cristãos podem ser tentados a enxergar o seu relacionamento com Deus em termos de retribuição, né? Olha, porque eu faço muito bem, porque eu tenho um excelente desempenho, porque eu sou acima da média, porque eu vou à igreja, participo, faço a minha parte. Natural que Deus, então, me ame, me acolha, né? Tenha por mim ali um coração que abençoa. Por que é uma tentação para nós pensar dessa maneira? Ou será que só eu luto com isso? Por que nós podemos nos ver tentados a pensar no nosso relacionamento dessa maneira, gente? Vamos lá, Eduardo. Tendo a entender, Café, que esse aspecto está relacionado com a nossa própria carne, que continua em nós. Sim. E ela continua querendo fazer aquele jogo, né, de conquistar, de alcançar, né? Então a gente luta com isso mesmo. Tem hora que às vezes nós como cristãos, né, erramos e sentimos que parece que agora Deus nos colocou como um filho agora mais, sabe, Sim. preterido, né? Porque Isso. eu errei, né? Ou quando nós fazemos a coisa que em princípio seria para agradar a Deus, nós pensamos, agora eu estou o filho mais favorável, mais favorecido por Deus, né? Sim, sim. Eu tenho um irmão mais velho, que ele é um irmão adotivo, né? E é muito interessante porque quando ele foi adotado, ele já tinha 6 anos. E aí quando ele chegou em casa, ele não entendeu que ele agora era um irmão, ele era um filho, né? Então ele estava lá comendo com a gente, né? E aí todo mundo pegava comida, ele não pegava. Aí ele virava para minha mãe e dizia assim, não chamava nem de mãe, né? Chama assim, a senhora permite que eu me sirva, certo? Aí ela, não, por favor, pode se servir.
Aí ele queria ir no banheiro e não levantava da mesa. Né? Ele falava assim, a senhora autoriza que eu vá ao banheiro? Né? E aí demorou para ele entender que ele não era alguém que estava ali na casa, né, como alguém que estava servindo, né, como alguém que tinha ali uma função menor, né, como um servo, ou como Paulo diz, um escravo. Ele era um filho. E eu lembro da minha mãe dizendo isso para ele, né, falando assim, o nome dele é Cristiano. Ele falou, Cristiano, você é tanto meu filho quanto o Felipe. Fica tranquilo, né? Você é plenamente parte da família. Mas às vezes a gente tem um resquício da escravidão, né? E a gente acha que se a gente não fizer, não for o bom menino, a boa menina, Deus vai então, né, virar aquele Deus, né, dos gregos, vai mandar um raio do céu e vai acabar comigo, porque ele mudou de ideia e acha que eu não sou mais um filho digno de sentar à mesa com ele. Tem isso, tem esse resquício mesmo, certo? Mais alguém quer contribuir com essa pergunta? Cris. Os nossos relacionamentos humanos é muito de troca. É verdade. Eu amo quem me ama. É verdade. Eu dou atenção para quem me dá atenção. Sim. E a gente transfere isso para Deus. É. A gente faz uma leitura humanizada de Deus. Exatamente. Né? Então, se eu sou fiel a Deus, entre grandes parentes, que a gente nunca é totalmente fiel, Ele vai me abençoar. Sim. E não é assim que funciona. Deus é incondicional. É verdade. Mas nós somos totalmente condicionais. A nossa mente funciona pela meritocracia, né? Fiz por merecer, então vou receber. Deus funciona pela graça. Meu filho fez o que era necessário. Por isso que eu ajo com vocês tendo um plano maravilhoso. Muito bem, gente. Seguindo a próxima relação de antes e depois, nós agora vamos dos gemidos para a glória. E aqui é muito interessante que Paulo vai dizer que o estado em que o mundo, né, o universo existe é um mundo de dor, de sofrimento, de lutas, de problemas. Concorda comigo? Né? Cada um aqui, em alguma área da vida, está enfrentando algum problema. Né? Se você não está, me ensina a fórmula porque eu quero para a minha vida. Porque todo mundo aqui enfrenta gemidos. Mas nós passamos em Cristo dos gemidos para a glória. E talvez a gente ainda não esteja experimentando plenamente essa glória, porque ela virá plenamente no futuro. Mas já há aspectos de uma renovação da existência. Não é mais no caos e na dor, mas é em direção à glória. O Evangelho também faz isso por nós. Então vamos lá. Verso 17 a gente já leu, mas nós vamos ler novamente. Diz assim, se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Paulo começa dizendo que dos gemidos para a glória foi o caminho de Cristo. Ele teve os seus sofrimentos, nós participamos deles, e ele agora desfruta de glória, que nós também desfrutaremos. Se esse é o caminho que Cristo passou, é o caminho que todos nós passaremos. Dos gemidos para a glória. Veja como Paulo desenvolve isso agora, versos 19 a 22. Vamos ler do 18, né? 18 a 22. Melhor dizendo, do 19 mesmo, 18 a gente vai ler depois, a gente volta daqui a pouco. Vai, 19. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora com dores de parto. Paulo está dizendo aqui para nós que isso também vai acontecer com o universo criado, com a natureza, com o mundo material. Gente, este mundo hoje, ele ainda tem alguns resquícios de beleza, né? Ontem eu estava com a minha família vendo o pôr do sol lá da nossa casa na Palavra da Vida. Que espetáculo! Mas, ao mesmo tempo, este mundo, né? Ele tem inúmeras evidências de que a gente existe no meio do caos, né? De lutas, de dificuldades. São doenças, né? São pandemias, certo?
é um mosquitinho bendito que todo verão mata milhares de pessoas no nosso país. Por quê? Porque a criação foi submetida à maldição. Eu estou lendo Gênesis com os meus filhos lá em casa, né? E a gente está vendo isso, que a criação que Deus fez e era muito boa, por conta do pecado, Deus diz para Adão, a maldita é a terra por sua causa. Então, nós vivemos num mundo onde a gente não pode comer tudo que tem na natureza. Dependendo do que você comer, você pode morrer, certo? Por quê? Porque é de gemidos. Mas olha o que Paulo diz. A criação aguarda uma redenção futura. Ela aguarda a manifestação dos filhos de Deus, ou seja, quando nós estivermos em nossos corpos perfeitos e glorificados, haverá também uma transformação no universo, haverá uma nova criação, novo céu e nova terra, onde não haverá mais tristeza, doença, morte, não haverá mais dengue, não haverá mais Covid, certo? Não haverá mais nada disso, porque dos gemidos à glória é o caminho da própria criação. Não apenas da criação, mas também de nós humanos, pensando no nosso corpo humano. Agora nós vamos ler versos 18 e depois 23 a 25. Diz assim, ó, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. 23 a 25. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mais esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo, mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Paulo está dizendo que nós já desfrutamos dos primeiros frutos deste novo céu e nova terra. Nós já desfrutamos de uma nova natureza. Uma natureza espiritual, onde o pecado já não mais domina. Mas ele diz que nós vamos experimentar isso também no nosso corpo. Deus, ele não tem interesse apenas em redimir nossa alma, o nosso espírito. Porque Deus não tem para nós uma existência eterna num céu imaterial. Deus tem para nós uma existência eterna num novo céu e nova terra. Para isso, nós precisamos de corpos refeitos, perfeitos, glorificados. Então, meu irmão, minha irmã, você que luta aí com doenças, com limitações, né? Você que luta para que tenha uma saúde minimamente razoável. Cristo conquistou para nós a certeza de que um dia eu e você existiremos em corpos glorificados, perfeitos, inabaláveis, ok? É uma boa notícia, não é, gente? Não é? Não tem mais artrite, artrose, gastrite, refluxo, não é? Amém, não é? O corpo humano, ele está no caminho para isso, vai acontecer. Mas Paulo diz que não apenas o corpo, mas o caráter de cada um de nós. Versos 26 a 30, olha ali. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, ele conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Verso 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus está dizendo que ele escolheu cada um de nós, que ele nos predestinou para sermos conforme à imagem do seu Filho. Significa que Deus, quando ele nos salvou, ele ativou, ele iniciou um plano de produzir em mim e em você um caráter cada vez mais semelhante ao do seu Filho Jesus. Então, enquanto a gente aguarda a glória do nosso corpo futuro,
Deus está preparando hoje já o caráter glorioso do seu Filho em mim e em você, permitindo situações aqui que nos lapidam, que nos aprimoram, que nos levam a negar a nós mesmos. Todas as coisas cooperam para que sejamos como Cristo, e Ele está nos levando de um caráter de dor, de um caráter lamentável, reprovável, de gemidos, para um caráter que é semelhante ao seu Filho glorioso. Meus irmãos, Deus está fazendo isso hoje em mim e em você. Quer você queira, quer não. Aquele que começou boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele está nos aperfeiçoando segundo o caráter glorioso do seu Filho. Dos gemidos para a glória. Foi com Cristo, sim. Vai acontecer com o universo criado. Vai acontecer com o nosso corpo. Já está acontecendo com o nosso caráter. Uma das coisas que mais me alegra é poder olhar para a minha vida e ver áreas dela que já não são mais tão feias como um dia foram. Isso me alegra, me enche de gratidão a Deus. Ao mesmo tempo, algo que me entristece profundamente é olhar para a minha vida e ver aspectos do meu caráter que ainda estão distantes de ser como o de Cristo Jesus. Meus irmãos, é uma obra em andamento. Eu não sou mais refém de um caráter de gemidos, um caráter de pecado. Mas eu agora posso gradativamente, em algumas áreas mais do que em outras, caminhar na direção de um caráter transformado pelo Espírito, em semelhança de Cristo Jesus. E aí mais uma pergunta para nós. Em quais circunstâncias de gemido em sua vida, você precisa se lembrar da promessa de Romanos 8, 28? Você está enfrentando dor em algum momento da vida. E você tem que lembrar daquilo que Paulo disse. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados de acordo com o seu propósito, de serem transformados segundo o caráter de Cristo. Quando a gente está no meio da dor, a gente olha só para a dor, e a gente não vê propósito nenhum naquilo. Mas a gente tem que lembrar de Romanos 8, 28, e olhar para a nossa dor, para o nosso gemido, à luz da promessa de que Deus vai usar tudo para nos lapidar e nos tornar como Cristo Jesus. Tudo. E aí eu sei que é uma pergunta pessoal, mas se você se sentir na liberdade e quiser participar, colaborar com a aula, qual é a sua circunstância de dor hoje que você precisa interpretar à luz da promessa de Romanos 8, 28, de que isso vai colaborar para você ter um caráter como o de Cristo Jesus? Alguém gostaria de partilhar? Lá no fundo, por favor. Bom dia. A criação da minha filha mais velha, 2 anos e meio, uma fase bem difícil. Então, a gente ser mais parecido com Cristo para dar um bom exemplo, e isso também nos molda, nos obriga a essa responsabilidade. É verdade. Nada tão útil nas mãos de Deus para formar o caráter de pais e mães do que criar filhos, né? É impressionante que nós temos o medo deles pegarem os nossos erros e seguirem pelos nossos maus caminhos, né? Nós sentimos uma responsabilidade enorme, a gente está formando uma vida, né? E quando a gente luta com as rebeldias, os pecados deles, a gente tem que lembrar que Deus não quer apenas formar o meu filho através da minha influência, mas Ele também quer formar o caráter de Cristo em mim, em meio a toda essa luta por obediência. Muito bem, minha irmã. Muito obrigado. Mais alguém? Vamos lá no fundo. Elias está fazendo uma maratona, está indo e vindo. Obrigado, hein? É bom que, né, perde umas calorias, não é? Ajuda. Amados, hoje eu estou passando por um câncer e cheguei à conclusão que foi a melhor coisa que me aconteceu. Como eu me aproximei mais de Cristo. Eu e Elias estudamos um livro, Não Desperdice o Seu Câncer. É uma ótima oportunidade para você buscar mais a Deus.
Amém, amém. Obrigado pelo testemunho, meu irmão. Gente, é isso. Nós temos a garantia que o nosso trajeto é dos gemidos para a glória. Está doendo hoje? Sim. Se alegre, porque esse gemido coopera para que você seja ainda mais semelhante ao caráter glorioso de Cristo. E o que te aguarda ali na frente é glória no universo, glória no teu corpo e glória no teu caráter perfeito. Amém? Felipe, e para a gente concluir, pode falar, meu irmão. É só um testemunho meu também, né? Que no passado eu sofri, né, de problema na coluna, hérnia de disco, né? Você, na família, já teve... Sim, sim. E para mim foi difícil, eu fiquei, assim, meses, né, travado mesmo, né? A Dani está aqui, ela sofreu junto comigo, né? Uhum. Então, assim, sem dormir, assim, coisa terrível, assim, é uma dor que quem passa sabe, né? E naqueles momentos eu, assim, chorando, orando e lendo a Bíblia, né? Porque eles iam para a igreja, eu ficava em casa, Uhum. só andava encurvado, até para fazer os exames tinha que ser carregado, porque para entrar no carro também é algo terrível. Mas, assim, foram anos difíceis, dias terríveis, né, ao qual a gente só podia olhar para esses textos, como Romanos 8, 28, e Sim. tentar buscar dali algo a respeito de Deus, né? Sim. A razão pelo qual a gente está passando por Sim. aquilo e ver biblicamente, né, a nossa vida por Verdade. esse óculos aí, né, de Romanos 8, 28. Não, e a gente, como filhos de Deus, nós temos uma certeza: nenhum dos nossos gemidos é em vão. Deus, ele não joga fora as nossas dores. Deus é especialista em transformar o caos em ordem, transformar o mal em bem, transformar a dor em glória. Ele é especialista em fazer isso, então a gente crê nisso, né? Eu não entendo o que está acontecendo, mas eu entendo quem está permitindo que isso aconteça. E eu sei para onde ele está me conduzindo. Vamos lá, gente, a última transição de antes e depois que Paulo trata é da morte para a vida. Versos 31 e 32, ele diz assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? E agora Paulo, ele assume aqui um cenário de um tribunal, né? E aqui a sentença é condenado à morte ou liberto para a vida. E agora ele precisa dizer qual é a nossa situação. Antes nós estávamos condenados à morte eterna, mas agora nós fomos libertos para a vida. E ele começa fazendo uma pergunta aqui para nós. Essa pergunta é: quem é que pode nos julgar? É isso que ele disse nos versos 31 e 32. Quem é que pode nos julgar? A resposta dele é: apenas Deus pode nos julgar. Mas ele diz que esse Deus que pode nos julgar, ele não poupou o seu próprio filho, mas ele o entregou por nós. Deus é o único que pode nos julgar. E o que ele fez? Ele entregou o seu próprio filho por nós. E a pergunta de Paulo é: se Deus fez isso por nós, como que ele não nos dará com Cristo e de graça todas as demais coisas? Se esse Deus, ele é por nós, quem será contra nós? Quem é que pode nos julgar? A resposta é só Deus, e ele já provou que ele é por nós. Ele prossegue então, verso 33, ele faz uma outra pergunta, ele diz: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Então a próxima pergunta é essa: quem pode fazer alguma acusação contra nós? Resposta: ninguém. Por quê? Porque Deus é o juiz, ele pode nos julgar, mas ao mesmo tempo que ele é o juiz, ele é quem justifica o réu. Nenhuma cobrança pode ser feita contra ele, não tem como isso ser feito. Gente, se o juiz diz que não dá para fazer acusação, porque qualquer acusação já foi paga pelo próprio Deus, o que deveria acontecer com o tribunal nesse momento? O tribunal deveria ser dispensado, não é? Porque não tem acusação, não tem como prosseguir com o caso. Mas Paulo, ele segue com a cena para tornar ainda mais evidente a impossibilidade de nós sermos condenados novamente à morte. Verso 34, ele diz: quem os condenará?
Foi Cristo Jesus que morreu e mais que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. A próxima pergunta é: quem é que pode então tornar vocês culpados novamente? Quem é que pode condenar vocês? E a resposta é: não tem como, ninguém. Porque Jesus já recebeu a nossa condenação definitiva em sua morte. Esse foi um pagamento tão suficiente que Cristo morreu, pagou os pecados com a sua morte e ele ressuscitou. Ou seja, sua vida era maior do que o preço que ele pagou. Ele teve mais vida do que ele precisou dar ao morrer. Ele morre e ressuscita. Ele não apenas morreu e ressuscitou, ele está agora à direita do juiz, à direita do Pai. E hoje intercede por nós, continuamente provando que não há mais nada capaz de nos culpar e nos condenar novamente. Para que não reste dúvidas, ele não apenas nos salvou, nos libertou, como ele está de pé diante do juiz, continuamente dizendo que não há mais nada que possa novamente nos acusar e novamente nos condenar. Paulo está levando o tribunal aqui às últimas consequências. E aí, verso 35, ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Próxima pergunta é: quem é que então pode executar uma sentença e revogar os benefícios que nós recebemos? Quem pode anular a libertação que nós já recebemos? Resposta: ninguém. Por quê? Porque nada é capaz de nos separar do amor de Cristo. Meu amigo, se você é amado por Cristo, nada será capaz de invalidar esse amor por você. Você está eternamente fadado a ser amado pelo Cristo que te amou e se entregou por você. Por isso que Paulo, na sequência, diz o seguinte, olha aqui, ó, verso 36. Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Caso encerrado. É vida. É liberto para sempre. Não há mais como sermos condenados à morte. É assim que termina a cena de tribunal. Meus irmãos, uma pergunta para a gente terminar aqui. Como essa certeza de que nada pode nos separar do amor de Cristo deve nos encorajar a viver hoje? Como é que isso muda a nossa vida, gente? Vamos lá, vamos ouvir alguns de vocês. Instantes finais da aula. Ali, ó, temos uma participação. Faz a gente querer ser sempre melhor. Claro. Para com Deus, né? Sim. Com o próximo. Claro. É como a gente tem estudado nas irmãs, né? Sermos peregrinas, né? Aonde é o nosso lar. Exatamente, né? Neste mundo nem sempre vamos ver claramente o amor de Cristo por nós, mas nada pode nos separar dele, não é? Essa é a garantia, a certeza que nos move aqui hoje. Mais alguém gostaria de participar? Muito bem, gente. Paulo então nos conduziu numa trajetória de antes e depois, certo? Nós concluímos então reafirmando aquilo que nós dissemos no início. Deus, ele nos concede liberdade da escravidão ao pecado e à morte. Estávamos presos no pecado, na carne, presos ali à morte, à condenação eterna, mas ele nos liberta e nos concede uma nova vida, vivida por meio do Espírito, que é uma vida que desfruta cada vez mais desses benefícios, até desfrutarmos plenamente deles quando estivermos na glória. Que nós nos alegremos em saber que essa é a nossa realidade e que ao olhar para Romanos 8 sabemos que nós não somos mais os mesmos
e estamos na direção de sermos quem um dia seremos para sempre, semelhantes a Cristo Jesus. Tenha um bom intervalo, daqui a pouco nós voltamos aqui para o nosso culto.